Olá, mais uma vez bem-vindos aqui a um vídeo podcast do Gap Filosófico. Por enquanto vai ser feito nesse formato mesmo, certo? E hoje a minha abordagem vai ser sobre enantiodromia, uma abordagem do Jung acerca de um conceito heraclitiano para poder pensar o modo junguiano de se fazer psicologia, né? Que é uma psicologia da complementaridade. Complementaridade em que sentido? Lá, em Psicologia do Inconsciente, o Jung, não só lá, mas durante a obra do Jung, ele tem um intuito de trabalhar com esse conceito de complementaridade. Mas eu vou usar o exemplo do Psicologia do Inconsciente do Jung, onde ele trabalha o conceito de Eros em Freud e a noção de vontade de potência em Nietzsche, como pressupostos opostos. Alguém que porventura não tenha costume com esse modo de trabalhar em Jungiano, pode pressupor que o Jung está advogando acerca da noção de Eros freudiana, tanto quanto acerca da noção de vontade de potência nietzschiana, quando o Jung, na verdade, ele faz um movimento de reflexão a partir de uma consideração de uma noção psicológica válida a partir dessa noção de complementaridade no seguinte sentido, no sentido de que para eu considerar uma determinada noção psicológica válida, eu também tenho que considerar válida o seu oposto para poder a partir daí, né, fazer uma determinada investigação acerca dessas noções psicológicas que se deem com mais valia segundo Jung. Vou dar outro exemplo. Freud costuma partir de determinados diagnósticos que se fazem presentes até então na história da psicanálise, psicologia, psiquiatria, né, de um modo geral, muito a partir das noções, dessas noções, da noção de trauma, que pressupõe uma determinada falta, que pressupõe um determinado sofrimento, que pressupõe uma determinada um determinado conflito, né? Inclusive a partir da infância daquele pelo qual tentamos analisar ou tentamos nos predispor a, a fazer uma psicanálise, né? Acerca disso. Mas aí o Jung diz o seguinte: se nós podemos considerar as faltas, os sofrimentos, os traumas e etc. como noções que vão forjar essa personalidade, né, que vai estar englobada naquilo que o Jung vai analisar enquanto aquilo que ele chama de alma, né? E aí eu vou ter que explicar porque o Jung usa alma de modo rápido, né, ao invés de mente, porque a mente não englobaria os conceitos trabalhados por Jung quando ele considera essa noção de alma mais complementar, mais, digamos, completa, na verdade, para poder abordar isso que nós chamamos de mente. Por quê? A noção de alma ela vai abarcar não só certos aspectos de noções ligadas ao intelecto, mas certos aspectos de noções ligadas também àquilo que perpassou os medievais, como por exemplo Tomás de Aquino, que separava a dita racionalidade de uma noção de alma que estaria arraigada ao corpo, né? Porque quando de Aquino faz a sua análise teológica acerca de uma determinada concepção de constituição dessa suposta alma humana, ele entende que essa alma ela é repartida em uma composição que se dá a partir de uma determinada racionalidade, que está ligada a uma transcendência, que está ligada a um suposto abarcamento de determinados conteúdos eternos, e há uma outra parte, né,
desse construto da alma, que está delegado a perspectivas finitas, né, que permanece com o perecer do corpo, ou seja, essa divisão, né? Então o Jung ele vai trabalhar além desses dois aspectos, né, em certo sentido, em contraponto a essa noção de Tomás de Aquino, mas isso não é o mais importante aqui. Mas o que é mais importante é que o Jung vai trabalhar esse aspecto da alma não só como psique ou como mente, na verdade, né? Porque a psique ele já vai investigar e que surge essa noção desde os primórdios, né? Desde a mitologia, desde os tempos mitológicos. Mas na verdade é entender que a alma é uma complementaridade acerca daquilo que existe, inclusive diante de determinadas culturas, né? E aí pegando a ideia também daquilo que o próprio Hegel já tinha colocado, que seria o Zeitgeist, né? De um determinado período, né? O espírito de uma época, né? Isso vai fazer parte da constituição de alma junguiana, não no sentido hegeliano, mas no sentido junguiano, e só usei isso como exemplo, né? Mas essa ideia de alma, ela vai ser muito mais, digamos, rica para o Jung trabalhar essa perspectiva para além dessa noção de mente, né? A alma que pressupõe os aspectos culturais de uma determinada época que influenciam no modo pelo qual você vislumbra, né? A própria noção de alma ou de mente, né? Aqui. Os aspectos corpóreos que dialogam com essa suposta, digamos, internalidade, né? Dos aspectos supostamente racionais, que o Jung vai dialogar também acerca dessa noção, desse suposto antagonismo entre racionalidade e irracionalidade, inclusive lançando mão do seu conceito de sincronicidade, que é justamente um dos pontos pelos quais ele vai analisar essa suposta dicotomia entre irracionalidade e racionalidade, entendendo que, por muitas vezes, aquilo que consideramos irracional, né, ou fantástico, né, ou imaginário acerca daquilo, em detrimento de um pensamento racional como mais valoroso, nem sempre é assim, né? E aí o conceito de sincronicidade vai mais ou menos mostrar alguns desses aspectos, né? No sentido de que um evento totalmente fortuito na sua vida real, ele pode influenciar diante de uma perspectiva que você tem acerca da sua realidade e mudar completamente aquela perspectiva que você tem da realidade. Isso não quer dizer que fundamentalmente o fato tenha uma ligação direta, né, com a sua mudança, mas que um fato aleatório ele pode modificar a sua perspectiva sobre algo, né? E aí, em certo sentido, o que é que tem relação aqui com tudo isso que eu falei com Heráclito, né? E Jung e essa noção aí de enantiodromia. A enantiodromia, né, segundo Jung, lendo Heráclito, ela está calcada justamente nessa tendência que a alma humana, em todo o seu em toda a sua constituição, né, diante disso que eu já falei aqui, ela tende a se afirmar em um único ponto. E aí vai trazer o problema do conhecimento, né? A enantiodromia é justamente aquilo que nas palavras do Jung se constitui a partir do seguinte sentido. Seria a tendência de renegar todos os valores anteriores para favorecer o seu contrário, que seria tão exagerada quanto a unilateralidade anterior. Jung. E aí, vários exemplos, né? Podemos utilizar, né? Fanatismo político, né? Você pode estar circunscrito em um determinado espectro ideológico político e de uma hora para outra você rompe com aquele determinado espectro político e vai parar no extremo oposto, né? Isso acontece com muita frequência, referente à religiosidade. Às vezes você é um religioso muito ferrenho e a partir de um determinado momento você rompe com aquela religiosidade e passa a negar tudo aquilo que momentos antes, ou dias antes, ou instantes antes da sua vida você afirmava com tanta veemência, né? E aí é só um exemplo simples, né? Só para tentar contextualizar o problema do conhecimento humano que tende sempre
que Yang quer elaborar acerca dessa questão do modo pelo qual nós somos influenciados e tendemos a assumir essas perspectivas acerca desse conjunto, né, que existe ao nosso redor e dentro de nós, de alguma forma, né, e através de nós, digamos assim, né, que é esse conceito de alma ligado a essa noção de complementaridade, né, dos opostos, né, se você considera um algo, e aí o Yang tenta fugir disso um pouco, né, se você considera um algo válido psicologicamente falando, você tem que considerar o seu oposto, ou seja, tentando fugir desse lugar comum, né, a partir desse diagnóstico heraclitiano, né, essa tendência à enantiodromia, né, de se fixar num único ponto, né, de se fixar num único ponto como tendência disso que o Yang vai analisar em todo esse contexto, né? Então, tentar fugir dessa tendência se trata de tentar considerar esse aspecto, né, da noção do diagnóstico, inclusive da complementaridade, o modo de ler o Jung, inclusive, né, quando você vai ler o Jung, quando ele tenta analisar rigorosamente uma série de conceitos, né, sobre a história da filosofia, sobre a história da constituição disso que ele chama de alma, que nós entendemos como mente, né, há essa tendência e a partir disso ele tenta trabalhar com essa perspectiva de complementaridade, trazendo outros conceitos a partir dessa noção de sincronicidade, né, e colocando essa questão da enantiodromia como algo que sim vai nos influenciar para nos fixarmos em um único ponto, e isso pode trazer vários problemas, inclusive para a construção do conhecimento humano, né? Então, resumidamente, era isso que eu queria trazer nesse vídeo de hoje, né? Caso você queira ajudar o canal a continuar se mantendo, né, melhorando, né, a qualidade dos vídeos e dos áudios, né, pode ajudar aí o nosso Pix, vou deixar na descrição, Alberto Quelevra com KKLEVRA @gmail.com, né? Curte, dá o like, deixa o dislike, deixa teu comentário, deixa a tua opinião, tá? É muito importante isso daqui. E é o primeiro vídeo que eu faço após estar com suspeita de Covid. E posteriormente farei vídeos interativos no sentido de audiovisual, né? Por enquanto, os vídeos estão sendo constituídos dessa forma por conta de algumas impossibilidades aqui, mas creio que o áudio ele está bem legal, né? Serve para você ouvir como podcast e é interessante, né? Vai estar disponível tanto nas todas as plataformas de podcast, tanto quanto aqui no YouTube. E aí fica aí disponível para você ajudar, se quiser ajudar. E para concluir, só com um mínimo texto acerca do Heráclito, para ficar um pouco mais claro essa questão de como Jung se apropria acerca do Heráclito. Vou ler aqui um trecho que remete ao Heráclito a partir de um resumo, né? Heráclito de Éfeso, chamado de O Obscuro, pela própria dificuldade que os gregos já tinham em compreender a sua forma doutrinal, que estava disposta ou exposta de um modo supostamente sintético, semelhante a determinadas profecias do deus Apolo no santuário de Delfos, seria, quiçá, a máxima mais conhecida dentre os filósofos, ou seja, pantarrei, tudo flui, e portanto não poderíamos nos banhar duas vezes nas águas do mesmo rio. Para Heráclito, a vida e a própria harmonia surgem do conflito. Aí a noção de complementaridade, né? Aqui, né? Inclusive Nietzsche vai se apropriar dessa questão de um outro sentido, né? Mas aí já é outro diálogo. Continuando, no encontro entre os diferentes e opostos, do mesmo modo que é disparada a flecha, graças à tensão que existe entre o arco e a corda. A raiz de tudo que existe é essa tensa harmonia nascida do Logos, o espírito universal que este filósofo associa ao elemento fogo. Ou seja, resumindo, né? Para poder a flecha ser lançada,
o arco ele tem que ser puxado em um sentido contrário, né? Ou seja, para poder ser lançado de uma determinada compreensão acerca desse logos ou desse devir, né? É necessário que façamos um esforço no sentido contrário, ou seja, no sentido de complementaridade, que é muito bem apropriado pelo Jung. E é isso. Gap filosófico. Obrigado e até a próxima. Valeu!